Olá, pessoal. Janaína Queredia, do Inloco, transmitindo informações e compartilhando experiências. E agora sim, voltando com a série que inicia a nossa semana, né, com muita informação preciosa, questões imobiliárias e urbanísticas, com a minha amiga Débora de Castro da Rocha, que hoje tem como seu convidado de honra, e na realidade, o convidado de honra da Débora sempre são meus amigos, né? Claudinei Gomes, Daniel, nosso Ney, estão hoje aqui abrilhantando o nosso dia do Inloco. Quero dizer para vocês que eu fico muito feliz em recebê-los aqui, uma grande satisfação. E vamos lá, qual que é a temática de hoje, Débora? O que você e o Ney vão abordar? Lembrando que o material escrito sobre a fala de hoje dessa série está na coluna do Paraná Portal. Débora. Boa tarde, minha amiga, boa tarde a todos, boa tarde, Ney, a todos que nos acompanham aqui semanalmente com a nossa série. Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre o uso capião de bens imóveis pertencentes às companhias habitacionais de economia mista. Olha só, o tema parece ser, assim, algo meio do outro mundo, né? Mas quem está aí no trato diário sabe bem a problemática, né? Sabe bem o contexto que a gente traz aqui no que diz respeito a toda a situação que envolve esse bem, esse imóvel, que é dessa companhia de habitação, que aqui para nós é a nossa Coab, né? A Coab, como se sabe, ela tem um papel extremamente importante dentro aí dessa perspectiva do acesso à moradia, de regularização, né, de poder trazer para essa população mais carente essa possibilidade de ter um imóvel. Então, ela tem um papel fundamental aqui para nós. Temos outras companhias também, lá no estado de São Paulo, enfim, né, na própria cidade lá, que também tem o mesmo escopo, que tem a mesma característica de trazer essa solução, né, dentre outras tantas medidas e até programas nacionais que vêm com esse viés animados pela Constituição Federal. Mas o que acontece, minha amiga, nesses casos, né? Nem tudo são flores, assim como, né, não apenas nesse assunto, como em qualquer outro que a gente aborda aqui dentro da nossa série Questões Imobiliárias e Urbanísticas, porque existe um dissenso por parte aí de, muitas vezes até muito mais da Coab, e até uma tese lá do STJ, que dificulta um pouquinho a compreensão e leva a equívoco, muitas vezes, no sentido de dizer se aquele imóvel dessa companhia poderá ser passível ou não de uso capião. Aí vocês podem me perguntar, poxa vida, mas espera aí, por que eu vou ter que fazer uso capião de um imóvel que é da companhia, que ela já tem, por pressuposto, a regularização, a concessão de forma muito mais facilitada de moradia às pessoas carentes, né? O que acontece? Muitas vezes esse procedimento, né, acaba sendo moroso, até mesmo a regularização fundiária, que é hoje um mote, inclusive, da nossa conversa em muitos aspectos, porque, via de regra, hoje, para se regularizar muitos loteamentos, muitas áreas que estão sendo ocupadas há anos, há décadas, essas municipalidades, via de regra, têm se servido da regularização fundiária, popularmente conhecida por nós por REURB. Só que o que acontece? Tem que haver, por parte do poder público, um ânimo, a verba necessária para poder fazer o projeto, especialmente quando a gente fala de uma REURB que é de interesse social, que vai ser custeada praticamente na sua totalidade pelo poder público, pela municipalidade. Então, você tem que ter o recurso financeiro necessário para aportar ali naquela regularização, que nem sempre acontece, porque a gente tem que ter todo um orçamento, né, toda uma situação que envolve. Então, nestes casos, especificamente, essas pessoas que já estão vivendo nessa irregularidade há muito tempo, elas estão cansadas, né, efetivamente cansadas de não ter um imóvel para chamar de seu,
né? Então, assim, até para a gente brincar um pouco aqui, um assunto sério, mas é verdade, porque a gente sabe que hoje, isso você sabe, você que me conhece bem, que nós temos, e não por acaso escolhemos essa área, porque para nós é o nosso calcanhar de Aquiles. O imóvel é algo que é primado, é básico para todo cidadão brasileiro, e isso eu falo do contexto nacional. Você quer ter o seu imóvel, é o sonho da sua vida adquirir um imóvel. Então, você quer não apenas adquirir, como você quer ter a titularidade desse imóvel. No entanto, quando você tem um processo de regularização fundiária travado, ou quando você não tem possibilidade ou perspectiva de que ele aconteça habilmente, ou pelo menos para que você tenha uma previsibilidade, então você pensa, poxa vida, mas então o que eu posso fazer se eu já tenho o ânimo de dono, se eu já tenho prazo prescricional de uma usucapião, se eu tenho aquela toda posse mansa, pacífica e ininterrupta, ou outros requisitos a depender da usucapião, aqui a gente não vai entrar nessas espécies, nessas modalidades, mas se, por exemplo, eu tenho esses requisitos, por que eu vou ter que esperar tanto tempo, ou sabe-se lá até quando, para obter meu título de propriedade se eu tenho a usucapião? Né? Então, esse é o grande dilema, é isso que a gente traz hoje para discussão, porque existe aí uma tese que é do STJ, que fala que, nestes casos aí, se consideraria que o imóvel é um bem público, tá? No entanto, e isso até só para reforçar, essa edição de 124 de jurisprudência em teses lá do STJ, até para quem quiser verificar, que fala justamente o seguinte: os bens integrantes do acervo patrimonial de sociedades de economia mista sujeitos a uma destinação pública equiparam-se a bens públicos, sendo, portanto, insuscetíveis de serem adquiridos por meio de usucapião. Contudo, apesar desse entendimento, dessa tese, não é assim que vem sendo proferidas decisões pelos tribunais afora. Inclusive, o próprio STJ já reconheceu, sim, a possibilidade de usucapião de imóveis que são de propriedade de companhias habitacionais. Inclusive, até o Tribunal de Justiça de São Paulo, com vários precedentes também nesse sentido, para guarnecer esse direito do cidadão de ingressar com a ação de usucapião, porque é passível, sim, de haver esse reconhecimento, essa declaração de usucapião deste ocupante, né, que vai, então, ter aí uma transferência, né, de titularidade dessa companhia, né, para esse ocupante que, então, se transformará no proprietário desse imóvel a partir dessa declaração que será proferida na ação de usucapião. Então, existe ainda uma dicotomia, justamente porque algumas pessoas, alguns juízes têm entendido que não, realmente o STJ tem a tese lá que diz que é bem público, mas que daí seria insuscetível aí da aplicação da utilização da usucapião, mas, por outro lado, nós temos entendimentos doutrinários que reverberam aí pela nossa doutrina, que nos asseguram efetivamente esse direito de ingressar com ação de usucapião, porque não há como se confundir nesses casos esse patrimônio dessas empresas públicas, sociedade de economia mista, com os patrimônios que são, por exemplo, aí da União, que não se confundem, que daí sim seriam patrimônios efetivamente públicos. Então, a partir do momento que acontece essa transferência patrimonial deste imóvel para a companhia habitacional, são aí, então, reconhecidos os direitos privados desse imóvel, ou seja, ele passa a ser considerado um bem privado, não sendo, portanto, a ele atribuídas aquelas características que não possibilitariam o ingresso com a ação de usucapião, quais sejam a imprescritibilidade, a empenhorabilidade, a alienabilidade condicionada, etc. Então, quando a gente
trata dessas questões, claro que é um calcanhar de Aquiles, sim, existe uma ou outra decisão lá que pode vir a falar que não, mas o STJ tem entendimento já nesse aspecto de que sim, é possível usucapir este patrimônio, porque na medida em que eu consigo preencher os requisitos da usucapião, eu posso obter essa declaração. Mesmo porque, né, pessoal, todo mundo que nos acompanha sabe, a gente tem que primar por aquilo que pode trazer efetivamente um resultado e sempre em consonância com os direitos fundamentais que estão esculpidos lá na Constituição Federal. Porque a gente não consegue trabalhar nenhum dos direitos, em especial aqui na nossa área, o direito imobiliário, urbanístico, sem pensar antes na Constituição, sem pensar aqui, por exemplo, o direito à moradia, que é o nosso caso, na dignidade da pessoa humana, que vai também se espraiar aí por esse universo todo, aí que diz respeito ao direito imobiliário, direito urbanístico. Então, a gente não consegue efetivar nenhum desses direitos sem garantir minimamente que eu, cidadão, vou poder me servir de todas as minhas prerrogativas essenciais que estão ali sendo a mim conferidas constitucionalmente, até de forma infralegal na legislação, no próprio Código Civil, que me diz ali, em todos os sentidos, que eu posso também me servir da usucapião. Então, eu falo da Constituição, porque a Constituição prevê a usucapião especial, o próprio Código Civil também prevê outras modalidades de usucapião. Então, nestes aspectos, vale sempre considerar que eu tenho, sim, que exercitar esses meus direitos, e se eu não consigo, por exemplo, obter uma REURB, ou que seja efetivamente realizada porque não tem verba, porque não tem prazo, porque não tem o que, não sei o que lá, que a gente sabe que funciona assim, infelizmente, né, a gente não está aqui, né, em momento algum querendo fazer nenhuma crítica pontual a nada, nem a ninguém, mas sim a toda uma situação, a um contexto, há de se reconhecer, então, que ao cidadão deve sim ser guarnecida, então, a possibilidade, deve ser conferido a ele o direito, até porque também direito de petição, que constitucionalmente também é previsto. Então, Jana, minha amiga querida, se dependesse de mim, eu poderia ficar falando aqui por horas a fio acerca dessa possibilidade, até porque existem aí muitas dicotomias, mas eu tenho que passar a palavra também para o nosso querido Ney, que vai enriquecer bastante o nosso debate em relação a essa questão aí que nós trazemos hoje para o nosso público e para a discussão aqui. Uau, que tema, hein, Débora? Que depende do quê? Da força de argumentação do advogado, né? Dos estudos que a gente vem ressaltando, porque o advogado ele vem para impulsionar o poder judiciário com casos peculiares, com casos que são relevantes, não qualquer picuinha. Mas veja que legal, que bacana essa discussão. Ney, o que você tem aqui para nós, Ney? Boa tarde, professora Janaína, professora Débora. Boa tarde a todos aí que nos acompanham, né? Dando aí uma continuidade, né? E pincelando tudo até o que a professora Débora ressaltou neste momento, né? Até podemos iniciar aí com uma seguinte pergunta. O que é uma empresa pública, né? A definição está no artigo 5º, do inciso 2º, do decreto da lei de número 200, criado em 25 de fevereiro de 1967. E pela redação, né, do decreto 900 de 69. Ou seja, são situações que já vêm se arrastando há anos, né, aí no nosso país. E no que tange que a empresa pública é uma entidade dotada de personalidade jurídica do direito privado e que possui patrimônios próprios, né, com capital exclusivo da União, né, com o objetivo de explorar, com esse grande objetivo de exploração de atividade econômica, tá, sendo regrada, claro, pela administração pública, que tem uma estrutura de sociedade civil ou sociedade comercial, né. Desta forma, o artigo 175 da nossa magnânima Constituição Federal de 88, né, incumbe ao poder público a concessão e permissão de prestação de serviços públicos, né, através das
licitações. Bom, como já sabemos que o uso capião é uma forma, né, de propriedade, de aquisição de um bem, uma vez que esses bens de economias mistas, né, são de aquisições próprias do direito privado, como a doutora Débora já citou, os tribunais, não só aqui também no Paraná, né, mas em vários estados do país, entendem que bens propriamente dito, como o de Coab, podem ser adquiridos, né, através de uso capião. E que não há o que se falar de imprescritibilidade, por não ser bens denominados públicos, né? Então, desta forma, a Coab, como sendo uma de economia mista, tá, que foi criada aqui no estado do Paraná em 1965, somente responde pela sua atuação junto ao município da cidade, né? Nós temos a nossa Coab aqui, que responde ao município de Curitiba. E dessa maneira, né, cada estado do nosso país é possuidor de serviços econômicos de uma determinada Coab, né? Ou seja, de uma prestação de serviços, de um programa de habitação popular, né? Seja urbano ou rural. Portanto, ter um lugar para viver não significa apenas ter um abrigo formado de paredes e telhados, né? Uma moradia, ela deve ser um local onde todas as condições para a sobrevivência humana estejam garantidas. E, ao se tratar dos assuntos postos à baila no dia de hoje, né, podemos ressaltar também a possibilidade de uma uso capião administrativa, como por exemplo, que podendo se caracterizar aí o fim da judicialização, né, que busca a relativização do direito de propriedade, né, que é o detentor de direitos reais, sem, né, propriamente dito, aí, uma interferência do Poder Judiciário, cabendo ao oficial do registro de imóveis enunciar os requisitos legais para a transferência do bem. À vista disso, cabendo para a homologação de uma usucapião extrajudicial através de um advogado e juntamente com o cartório, né? E, na verdade, são essas aí as considerações, né, que nós gostaríamos aí de citar no dia de hoje, né, e para que a população tenha um conhecimento maior aí, de repente, da sua propriedade, né, de direito ou não dessa sua usucapião, né, e são essas aí as nossas colocações no dia de hoje. Muito legal, hein? Nossa, quando eu fui até criar a arte, fiquei pensando, será que eu estou entendendo bem o que está escrito aqui? Quase que liguei para vocês, porque é um tema diferenciado, é algo assim, né, que requer muito estudo, requer princípios, assim, realmente importantes para diálogo, para fundamentação, mas principalmente, né, a questão da sobrevivência, a questão da necessidade, da dignidade da pessoa humana. Mais uma vez, Débora, nós encerramos a nossa live com a Constituição Federal, né, não é verdade? Exatamente. Exatamente, né? A Constituição não pode faltar, né? Se veja como são, né, polêmicos os temas, né, da área imobiliária que vão ser salvos pela Constituição também, né? Porque se a gente não tem a Constituição para dizer, para nos dar o caminho, o norte, né, a partir dos seus princípios, né, de toda a sua estruturação, né, dos seus direitos fundamentais, a gente não consegue encontrar uma solução para os problemas. Então, isso me deixa muito feliz, porque ainda na época, né, que eu fiz a faculdade, a Constituição, ela vinha já num progresso muito grande de realização pessoal, né, porque nós já tínhamos uma nova perspectiva, mas ainda assim, muitos professores ainda falavam, não, mas isso é perfumaria, né, isso não precisa se levar tão a fundo e tão a sério, né, mas a gente sabe que a base de toda a nossa legislação, de todos os direitos estão lá. Então, se a gente se
pautar efetivamente nesse discurso, eu creio que muita coisa a gente consegue transformar. E isso é uma questão também importante dentro do direito imobiliário, porque muitas são as vezes em que nós nos deparamos com situações de irregularidade, as pessoas não estão mais com qualquer perspectiva de regularização, de obtenção do seu título, e mais do que isso, já é algo que até acabou passando batido ali na minha fala, mas veja que o imóvel regularizado, ele pode valer 30% menos do que o imóvel valorizado, ou regularizado, perdão. Então, se você está com o imóvel regularizado, você tem uma valorização de 30%. Então, veja quantas pessoas perdem com essa ausência de regularização. Por isso é importante a gente correr atrás de um mecanismo, seja extrajudicial, seja judicial, para tentar dar o suporte, dar a resposta para essas pessoas que precisam. Se o poder público não consegue, então que seja de uma forma privada, particular, e que não seja, então, esse o óbice para que as pessoas possam conseguir obter o seu título, ou seja, que o pretexto utilizado seja porque o imóvel é público, porque ele é da Coab, porque ele não é um imóvel público, ele é um imóvel privado. E aí, se me permitirem até ressaltar, que até a professora Janaína havia dito no início, né, em questão até das pesquisas realizadas aí, do trabalho do advogado, como a Constituição, né, de 1988, nós sempre estamos trazendo aí também leis antigas, da década de 60, década de 50, né, década de 70. Então, por isso a importância da nossa Constituição, né, por isso da importância, se todos puder, pelo menos fazer com que a Constituição seja ali um livro de cabeceira, né? Sim. E que qualquer dúvida, consulte, ele tem os tópicos que não são difíceis, a interpretação não é tão complexa, como nós temos aí também, né, o Código Civil, temos aí o Código do Processo Civil, né, o direito, também temos aí o Código Penal, né, que aí, né, é necessário, sim, ser um estudante, um advogado, para poder interpretar, né? Mas a Constituição, ela marca a nossa cartilha, né? Sim. Então, como existem essas leis antigas, é necessário, sim, né, a importância da aplicação da nossa Constituição. Por isso que é sempre importante frisar essa questão da moradia, né, da segurança, né, da educação, da saúde. Isso está lá na Constituição. Então, nós temos esse poder de exigir, porque o poder público, né, está aí para fazer com que a organização da sociedade, né, então nós temos que exigir, sim, dos nossos gestores, através do quê? Da nossa Constituição, né, porque se dependemos das leis antigas também, né, não sei o que será, né, então, mas aí como nós temos aí a nossa Constituição, através das pesquisas e do trabalho do advogado, desses desafios, né, que trabalhar profissionalmente aqui no nosso país, com a nossa sociedade, né? Então, às vezes a gente se depara em situações que são complexas, mas por quê? Poxa, nós, brasileiros, né, nunca fomos criados para planejar, né? Por exemplo, uma moradia. A gente pensa no dia de hoje, né? Nós queremos algo para agora, né? Então, como muitos aí estão em irregularidade, como a professora Débora citou, a questão da moradia, a questão da propriedade, morar numa propriedade irregular, além de não conseguir fazer essa transferência de bem, não conseguir vender, o imóvel chega a ser 30%, 40% de deságio, né? Não consegue fazer um inventário, não consegue deixar um bem para a tua família, né? Então, é essa cultura, né, social que, na verdade, devemos ter um pouco mais de elevação, né? E cuidar também agora das crianças agora que estão estudando em lives, né? Que é o que tem para hoje, não tem o que fazer, né? Então, para que as crianças não percam essa educação, né, que a escola física oferecia. Então, hoje é mais importante os pais impulsionar as crianças a leitura, o entendimento, né? Então, aí é por isso que são através desses artigos, dessas lives em que realizamos, né, é muito importante essa informação, né, para
levar e transmitir, como diz o In Loco, né? Compartilhar, né? E compartilhando as experiências, né, doutora Janaína? Mais uma vez aí, nós agradecemos aí, né, a presença aí contigo. E a fala do Ney me fez lembrar o artigo 133 da Constituição Federal, onde se fala, né, onde se fica expresso ali que o advogado ele é indispensável à administração da justiça. Claro, aquele advogado que busca cumprir os seus preceitos do Código de Ética, do Estatuto, mas é o que a gente traz aqui. Então, eu fico muito feliz, Débora, com as informações sempre muito atuais, mas, assim, informações que nos faz refletir, né? Nossa, é como eu falei, fui criar arte, não estou entendendo bem, mas eu acho que é isso mesmo. Aí criei a arte, pensei, qualquer coisa eles vão me corrigir, né? Mas um tema, assim, diferenciado, um tema que precisa ser explorado. Então, Débora, muito obrigada pela participação, Ney também, da mesma forma. Ô, Ney, não tem hoje a frase? Olha, até temos aqui, né? Opa, olha aí, ó. Podemos citar aí Carlos Drummond de Andrade, uma estrofe, né? Que são os questionamentos da indagação à procura de um caminho para esse tempo de guerra, né? Contra a vida, né? Em que estamos vivendo, sabe? Que diz o seguinte: e agora, José? A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. E agora, José? E agora você, que ama, protesta? E agora, José? Né? São essas as minhas indagações aí, né? Desse momento aí que estamos vivendo, né? Nós amamos, mas, porém, devemos o quê? Protestar. Né? Exatamente. Para a vacina. E agora, para todo mundo. Né? José, Maria, né? Joaquim, todo mundo junto. E agora? E agora? Mais uma vez, assim, muito obrigada, pessoal. Já ficamos aguardando a próxima semana, a próxima contribuição aqui. Lembrando, coluna do Paraná Portal. Tá? Opa, já tem a temática aí? Já vamos ter a temática já para a próxima semana. Vou deixar aqui só no suspense. Aí já, mas só no suspense, mas já temos o convidado, já temos o tema. Então, vamos participar em 4 na próxima semana. Convidado externo. Olha aí, pessoal, novidades, questões imobiliárias e urbanísticas, hein? Não percam a próxima semana. Beijo para todos, até mais. Tchau, tchau. Beijo, até mais. Tchau, tchau.